Boa noite. Boa noite, os irmãos que estão chegando. Hoje estamos fazendo essa live na página da igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Fomos convidados pelo pastor João. E nós vamos estar juntos hoje nessa devocional. Mais 2 minutinhos, nós vamos dar início. Tá marcado, né? Vocês estão com costume, o hábito já é costumeiro ser nas quintas-feiras às 19h30. Então nós entramos agora e aí temos mais uns 2 minutinhos para os irmãos irem chegando. Lá na página da nossa igreja nós damos 10 minutos ainda de tempo e os irmãos vão chegando, tá bom? Então boa noite a todos que estão chegando, Deus abençoe, alegria poder estar com vocês hoje, compartilhando a palavra de Deus, atendendo ao convite do pastor João. Estamos juntos hoje. Graça e paz, os irmãos. Nós queremos agradecer o convite ao pastor João, à Igreja Presbiteriana de Pontezinha. Manda um abraço para todos os irmãos que estão conosco nesse momento. Boa noite, presbítero Humberto. Conheço esse presbítero, viu? Gente boa demais. Assim também como o presbítero César. São os dois que eu conheço daí da igreja. Estamos aguardando, irmãos, para a gente dar início à nossa devocional de hoje. Me pediram para eu fazer como eu faço na igreja. Então nós vamos fazer como eu faço na igreja. Estou acostumado a fazer. Tá bom? Graça e paz, os irmãos estão chegando. Obrigado, irmão Moisés. Boa noite, graça e paz, Raquel. Que bom poder estarem conosco hoje. Na verdade, eu estou com vocês hoje, né? Está em Petrolina, chovendo, calor, frio. As coisas estão boas por aí. Apesar dessa quarentena, desse confinamento, isolamento, né? Mas com a graça de Deus a gente vai caminhando. Já estou vendo aqui uns irmãos da nossa igreja, viu? Vendo a Joyce e o Léo, casal da nossa igreja, que está aí acompanhando. Coisa boa. Boa noite, os irmãos estão chegando. Graça e paz. Boa noite, a Vera Cabral, né? Deus abençoe. Muito bom ter esse acolhimento de vocês. E nós estamos contentes em poder estar com vocês hoje,
para a gente refletir à luz da palavra de Deus e também estarmos juntos em devoção ao Senhor. Deixa eu lembrar os irmãos, vocês que têm um inário presbiteriano, vocês podem ficar com o inário porque a gente vai louvar ao Senhor com algumas músicas aqui do nosso inário. Então os irmãos, se quiserem, podem estarem com o inário para nas suas casas cantarem juntos, não é? Vocês vão ter o privilégio não de me ouvir cantar. Eu vou cantar junto, mas tem um coral por trás, um grupo por trás, então não vai atrapalhar vocês não, tá bom? Mais um minutinho estaremos começando, tá bom? Acho que o som tá bom, tudo tranquilo, a imagem também. Irmãos, vamos então dar início à nossa devocional de hoje. Acho que já esperamos o suficiente, né? Vamos dar início à nossa devocional de hoje e eu quero dar início agradecendo pelo convite do pastor João de estarmos juntos hoje com vocês na live de hoje, na página da igreja de vocês, dos irmãos de Petrolina, da igreja presbiteriana, primeira igreja presbiteriana. Desde já eu quero dizer que estou muito grato, muito contente em poder estar nessa devocional com vocês, tá bom? Um abraço para todos os irmãos, para o pastor, para os presbíteros, diáconos da igreja. Que Deus abençoe ricamente. Então eu saúdo a todos os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar para a nossa devocional de hoje e eu queria convidá-los a orarem junto conosco. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando nessa devocional e que o Senhor esteja nos conduzindo para que a gente possa, nesse momento, ser um momento edificante para as nossas vidas, para as nossas famílias. Tá bom? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esse dia que está terminando, graças te damos pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos nas nossas vidas. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem derramado graça sobre graça. E nessa noite, Pai, juntos com os irmãos, nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando essa devocional. Que sejam momentos onde estejamos louvando ao Senhor, onde estejamos juntos bendizendo o teu nome, lendo a tua palavra e refletindo na tua palavra. Porque, Pai, precisamos a cada dia, como família, como igreja, estarmos sendo orientados, dirigidos e instruídos pela tua palavra. E assim, Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre essa devocional. Abençoa cada um que está nos ouvindo, que está assistindo, cada lar aí representado. Que o Senhor esteja derramando graça sobre graça. Abençoa o pastor João, à frente e como pastor da igreja de Petrolina, Pai, os presbíteros e diáconos, que o Senhor continue derramando graça sobre graça na vida deste povo, da tua igreja. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com o hino que é bem conhecido nosso, que é o hino 108 do nosso inário, Aflição e Paz. Hino de número 108 do nosso inário, e aí você vai cantar conosco e você pode acompanhar no seu inário e aqueles que já sabem a letra vai cantar junto conosco, tá bom? Hino de número 108 do nosso inário, Aflição e Paz. Louvemos ao Senhor com esse hino.
feliz com Jesus, meu Senhor. Irmãos, nós louvamos a Deus porque a nossa esperança, a nossa felicidade está em Jesus. Graças a Deus, porque a nossa vida está moldada, está edificada na pessoa de Cristo. E isso nos faz cantar com toda alegria e entusiasmo que somos felizes com Jesus. Irmãos, vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 127. Os irmãos podem ler a Bíblia, a palavra, acompanhar lendo em suas casas, ou os irmãos podem ouvir a leitura que vai ser feita da palavra do Senhor, no Salmo 127. Hoje nós iremos falar sobre a família firme em meio à adversidade. Como a família se mantém firme em meio à adversidade? Como a família se mantém edificada em meio à adversidade? Ou às adversidades da vida? Nós vamos pensar um pouco sobre esse entendimento. Esse ainda não é o texto que nós vamos meditar, mas esse texto também nos fala sobre que o Senhor edifica a casa, o Senhor edifica os que trabalham, o Senhor edifica o lar. Nós vamos fazer essa leitura. Salmo 127 diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Palavra do Senhor, e nós todos damos graças a Deus pela palavra lida e revelada do Senhor nosso Deus. Irmãos, nós vamos orar e nesse instante nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor pelo momento que nós estamos vivendo, entregando ao Senhor por esse momento de quarentena, pandemia, e a gente tem enfrentado, além de ter esses problemas que estamos enfrentando, problemas políticos, e a gente precisa entregar a Deus como igreja do Senhor. Cada um pode ter a sua opinião, se expressar, mas precisamos entregar ao Senhor. Isso tem que ser em comum acordo. Todos nós temos que entregar ao Senhor e apresentar diante do Senhor toda essa situação. E é o que nós vamos fazer agora. Eu quero convidá-lo a orarmos juntos nesse instante, entregando ao Senhor esse momento e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude para que possamos passar por esse momento de adversidade que estamos enfrentando. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós ouvimos na Tua palavra que é o Senhor que edifica a nossa casa, é o Senhor que edifica o nosso lar. Nós ouvimos na Tua palavra que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que cuida de nós. E nós queremos nesse instante, Pai, Te entregar todo o momento que nós estamos passando, todo esse momento de adversidade, de tribulação, toda essa pandemia na qual estamos enfrentando. Nós queremos Te entregar, Senhor, para que o Senhor possa ter misericórdia de nós, para que o Senhor possa ter compaixão, para que o Senhor tenha, Senhor, e tenha conosco, Pai, algo que nós não merecemos, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, porque somos pecadores, somos falhos e chegamos diante do Senhor e não podemos e nem temos o direito de reivindicar nada diante do Senhor. Mas nós queremos te pedir a Tua graça sobre esse momento, Pai. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a superar, a suportar, a passarmos por esse momento. Estamos passando de uma forma mais firmes,
Aumenta a nossa fé, Senhor, diante do Senhor. Queremos te pedir por todos os lares aqui representados, por todas as famílias, que o Senhor esteja derramando graça sobre graça, por todos aqueles que estão passando por problemas emocionais, por desestrutura emocional, por aqueles que estão passando por problemas financeiros, por aqueles que estão passando por um outro tipo de problema, até mesmo de enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor restaure, que o Senhor supra e que o Senhor possa continuar nos abençoando, Pai. Nós oramos assim e te entregamos tudo isso, certos de que temos motivos ainda diante de tudo isso de te agradecer, porque o Senhor está conosco sempre e jamais nos abandona na caminhada. Por isso, Pai, te louvamos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ainda louvar ao Senhor com o hino 109 do nosso inário. Esse hino, ele é uma expressão do desejo, de confiança, de querer que o Senhor esteja sempre conosco na nossa caminhada. Hino de número 109 do nosso inário, o Bom Pastor. Vamos louvar ao Senhor e aí você pode ou cantar junto, se já sabe a letra, ou se tiver o inário presbiteriano, acompanhar junto conosco, tá bom? Hino de número 109, o Bom Pastor. Essa é a nossa confiança e a nossa esperança de que o Senhor está sempre conosco e nós confiamos de que se Ele está conosco podemos caminhar firmes.
sem temor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, ou vocês podem ouvir a leitura que iremos fazer. E eu queria hoje refletir com os irmãos no texto da palavra do Senhor que se encontra em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. É um texto muito conhecido dos irmãos. E eu queria olhar para esse texto e meditar nesse texto, tendo como base aqui o que Jesus falou para os seus discípulos, logo depois que ele encerra, ou melhor dizendo, o encerramento do Sermão do Monte, é baseado, ou está aqui narrado nesses últimos versículos do capítulo 7 de Mateus. É um texto, como já falei, bem conhecido, mas que nos traz lições preciosas para as nossas vidas. Eu queria ler esse texto, depois vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Senhor para a meditação da sua palavra. Diz assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os irmãos podem ficar com o texto aberto e que nós vamos orar nesse instante para depois meditarmos na palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos porque podemos ler a tua palavra e graças te damos porque temos o Santo Espírito que nos ilumina e nos mostra o caminho que devemos andar. Queremos, Pai, te pedir nesse instante que possamos ser iluminados pelo teu Santo Espírito, para que aquilo que iremos ouvir e aprender possa encontrar guarida nos nossos corações. E assim que nós oramos, na dependência tua, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um período, se a gente pode dizer assim, ou uma época muito difícil para as famílias. Esse mês de maio é o mês onde nós comemoramos, ou falamos sobre família, e nós estamos vivendo um período que as famílias têm sido bombardeadas, se assim nós podemos dizer, com muitas vozes. Nós temos vozes de vários caminhos, vozes que nos direcionam para vários lugares, vozes que nos direcionam para caminhos e direções. E diante de tudo isso, como a família que teme ao Senhor, a família cristã, ou a família pode se permanecer firme? Como a família pode se permanecer alicerçada em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos hoje? Nós estamos enfrentando, principalmente hoje, se podemos colocar as adversidades, nós temos hoje dificuldades e passamos por dificuldades, seja na área da mídia, seja na área da política, seja na área da pandemia, seja na área dos relacionamentos, seja na área do respeito, seja em qual for a área, nós estamos envolvidos numa grande nuvem de dificuldades. E não tem como a família escapar desses momentos. Não tem como a família escapar das adversidades, porque estamos inseridos na sociedade, fazemos parte da sociedade
e os problemas eles vêm e vão, mas eles estão sempre presentes. E hoje nós estamos enfrentando uma grande adversidade, que é a pandemia, a qual nos conduz, ou tivemos que ter esse momento de recolhimento. Isso traz grande dificuldade para a nossa caminhada como família, como pessoas, como crentes em Cristo Jesus. Além mesmo de evitarmos e procurarmos de todas as maneiras, independentemente de como devemos agir, nós queremos superar esse momento e pedir a Deus que supere esse momento. E é por isso que essa adversidade ou essas adversidades que nós enfrentamos, lembre-se que a igreja sempre enfrentou, as famílias sempre enfrentaram ao longo da história as adversidades, seja elas de qual dimensão for, de qual esfera for, as adversidades fazem parte da vida do ser humano. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vamos observar que Jesus havia dado o conhecido Sermão do Monte, onde ele vai falar e orientar o povo o caminho ou atitudes que eles devem ter em relação a Deus, em relação ao caminho da felicidade, em relação aos juramentos, às esmolas, em relação às orações, em relação aos pensamentos. Nós vamos ver um conjunto de orientações necessárias para a vida do crente ou para a vida dos discípulos do Senhor. No entanto, ele usa e faz uma comparação dizendo que aquela pessoa, aquele discípulo é comparado a uma casa. E aqui, quando ele compara com a casa, ele está dizendo que o discípulo é como se fosse uma casa, o seu corpo, a sua vida é uma casa, e aonde ele está alicerçando essa casa. Mas, ao mesmo tempo, além de ser ele, é os seus projetos, é os seus sonhos, é sua família. Nós podemos ampliar isso para todos os aspectos da vida dos discípulos de Cristo. E é justamente pensando assim que eu queria entender a casa como a família cristã. A casa como a família que busca ao Senhor, que teme ao Senhor. Como essa família deve se manter firme, mesmo diante das adversidades. E aqui o texto vai nos dizer o seguinte: Jesus compara a dois homens que construíram essa casa, um sobre a areia e o outro sobre a rocha. A primeira coisa que eu queria observar com os irmãos nesse texto é que nós temos algum entendimento, ou alguns têm entendimentos e buscam a Deus para se livrarem das dificuldades. Acham que buscando a Deus eles vão se tornar livres das dificuldades. É como se eles buscassem a Deus, como se eles fossem a adorar a Deus. E porque eles fazem isso, eles receberiam uma certa imunidade contra as adversidades da vida. A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus não nos diz que porque buscamos a Deus, nós estamos imunes às adversidades. Jesus falou para os seus discípulos e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando nós buscamos a Deus para nos livrarmos das adversidades da vida, nos livrarmos das tribulações da vida, nós estamos buscando a Deus e estamos se utilizando de Deus como um meio para satisfazer ou afastar de nós tudo aquilo que nós não gostaríamos de passar. Deus se torna não um fim, mas um meio. E é justamente nesse entendimento que nós erramos, que nós buscamos a Deus de forma equivocada, que nós buscamos a Deus de uma forma desequilibrada. A palavra do Senhor nos diz, e aqui no texto que nós lemos, que dois homens iriam construir as suas casas, ou construíram as suas casas, um sobre a rocha e o outro sobre a areia. O que faz toda a diferença? Não é que um vai passar por adversidade e o outro não passa. Não é isso. Observe que no texto todos os dois que construíram as suas casas, que um construiu sobre a rocha e o outro sobre a areia, todos os dois passaram pelas mesmas adversidades. Observe que tanto a chuva caiu sobre
o que construiu a sua casa sobre a areia, como caiu com o que construiu a casa sobre a rocha. Também os rios transbordaram sobre os dois, e também os ventos sopraram sobre as duas casas. A diferença, então, não está em uma casa, e aqui eu quero usar uma família, não passar por adversidade e a outra passar por adversidade ou adversidades. Não é isso. A família que teme ao Senhor, ela vai passar por adversidades da mesma maneira que a família que não teme ao Senhor. Principalmente essas adversidades que independem, muitas vezes, daquilo que precisamos ou podemos fazer para resolver. Então, a primeira coisa, irmãos, que eu queria observar nesse texto é que as adversidades da vida, elas tanto elas vêm sobre a família que teme ao Senhor, como as famílias que não temem ao Senhor. Então, peraí, eu vou buscar a Deus e mesmo assim vou passar por adversidades? Eu busco a Deus, levo minha família para a igreja, faço as coisas em casas de devoção ao Senhor, e mesmo assim eu estou sujeito a passar pelas adversidades da vida com que outros que não fazem isso podem passar? Sim, porque, como eu falei, isso não é garantia, o fato de você buscar a Deus, de estar livre das adversidades. Deus pode nos livrar, sim, mas não significa que porque nós buscamos a Deus, as adversidades não venham sobre nós. Então, qual a diferença em relação a isso? E aqui Jesus vai dizer que um construiu a casa sobre a areia, não tinha base, e o outro construiu a casa sobre a rocha. O que é uma família construir a sua casa, ou um lar está firme na rocha e o outro não está firme? O que faz uma família estar firme diante da adversidade e a outra não está firme diante da adversidade? Não é a ausência do problema, porque os problemas virão para as duas. Mas o que faz? E aí Jesus vai responder dizendo o que vai fazer toda a diferença. O que é uma família firme na rocha? E aí ele diz no versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui nós temos duas verdades que vai fazer com que a família esteja firme em meio à adversidade, porque construiu ou está construindo a sua casa sobre a rocha. E ele vai nos dizer o seguinte: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Aqui nós temos duas verdades fundamentais que vai identificar se estamos construindo a nossa casa, o nosso lar, sobre a rocha ou sobre a areia. Primeiro é ouvir as palavras de Cristo e segundo é praticar as palavras de Cristo. E aqui, irmãos, vai fazer toda a diferença. Porque muitas vezes nós queremos ou buscamos de alguma maneira algo mágico. Nós queremos algo, na verdade nós queremos algo e buscamos algo muitas vezes para nos livrar da adversidade. Mas Jesus enfatiza aqui que não é a questão de livrar da adversidade. A questão é como nós enfrentamos a adversidade. É como nós estamos enfrentando as dificuldades da vida. Porque não é se livrando das dificuldades, mas é a leitura que nós estamos tendo. Lembra essa palavrinha bem comum que a gente usa muito no meio presbiteriano, a cosmovisão, a visão de mundo que estamos tendo diante das adversidades. E como estamos reagindo a elas. Qual a nossa atitude diante das adversidades. É isso que vai fazer toda a diferença. Para que uma família se torne firme, ela precisa ouvir e praticar. E Jesus diz todas estas palavras, estas quais
Nesse caso, estas que ele havia falado no Sermão do Monte. Embora toda a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela nos ensina, nos conduz, nos orienta para como nós devemos praticar a palavra, como nós devemos viver a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Cristo falou, ouvir o que os apóstolos falaram e ensinaram. E aqui, uma coisa muito interessante é que no português nós temos essa palavra escutar e ouvir, e ela tem uma diferença. Aqui, nos textos bíblicos, é mais comum uma só palavra para ouvir, como sendo ouvir e escutar. Mas o que vai fazer toda a diferença é que aqui nós temos que ouvir é apenas se estar sensível a um som, ou seja, perceber um som. Então nós ouvimos. E escutar, no português, escutar é você prestar atenção naquele som que você está percebendo. É você meditar, é você refletir sobre aquele som que você está ouvindo. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, aquele que ouve, nesse sentido de perceber o que eu estou dizendo, ou as minhas palavras, aqueles que ouvem no sentido de refletir sobre o que eu estou dizendo ou o que eu digo nas minhas palavras, significa prestar atenção no que foi ouvido, significa considerar o que está sendo dito, significa entender, perceber o sentido do que é dito, significa ter uma compreensão daquilo que está sendo falado. E é justamente isso que Jesus vem dizer que vai fazer toda a diferença. Não é esse ouvir apenas como uma percepção de um som, mas é a gente refletir sobre aquilo que é ensinado na palavra de Deus. É que a gente possa refletir e meditar naquilo que Jesus ensinou e a sua palavra nos ensina. Quando isso acontece, naturalmente vai gerar uma prática na nossa vida. Por isso, nós precisamos entender, irmãos, que uma família firme é uma família que medita, é uma família que pondera, é uma família que está atenta, é uma família que procura buscar o sentido de tudo aquilo que Jesus diz e a sua palavra, de tudo aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam. Ou seja, nós precisamos entender de que é no ouvir, no prestar atenção, no estar atento à voz de Cristo na sua palavra. Portanto, em primeiro lugar, como estamos ouvindo o Evangelho do Senhor? Como estamos ouvindo aquilo que a palavra do Senhor nos diz? No livro de Apocalipse nós vamos encontrar uma palavra bem interessante. O Espírito diz à igreja, aqueles que têm ouvido, ouçam. Ou melhor, aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. E esse ouvir é justamente a gente assimilar as palavras do Senhor. E o que gera essa assimilação? A gente tem um ditado muito comum, né, no nosso meio. Quando a gente ouve alguma coisa e não presta atenção naquilo, a gente diz, entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Porque eu apenas percebi o som, mas eu não refleti em nada do que foi falado. E tem muita gente que tem vivido uma vida e tem sido muitas famílias que apenas têm percebido o som, mas não têm refletido sobre o som, sobre as palavras de Cristo. Não têm refletido, as famílias não têm pensado sobre isso. Deixe-me dar um exemplo aqui. Eu vi um pastor certa vez dizendo, e eu achei muito interessante e tento às vezes buscar fazer isso. Quando nós voltamos da igreja, e aí ele dizia, sempre quando eu volto da igreja, eu venho conversando com a minha família e perguntando, e conversando, o que nós
podemos trazer para a nossa vida do que ouvimos hoje no culto? O que podemos trazer para a nossa vida e viver a nossa vida daquilo que foi ensinado no sermão de hoje, na mensagem de hoje, na exposição bíblica de hoje? O que nós temos buscado, meditado, refletido, onde nós precisamos mudar, o que nós precisamos fazer ou deixar de fazer? É isso que é ouvir a palavra de Cristo. E quando nós ouvimos a palavra de Cristo, em segundo lugar, ele vai dizer que ouve e as pratica. Nós já vamos ver isso, o próprio Tiago falando sobre isso na sua carta, que ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus é apenas ouvinte, que não pratica, quando não pratica se torna apenas ouvinte, ele apenas ouve, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas aquele que pratica é semelhante a um homem que sabe o que faz, que coloca corretamente o que aprendeu. E Jesus está justamente dizendo que nós precisamos, como família, ouvir, mas nós precisamos também praticar essa palavra. E aqui o conhecimento, aquilo que nós aprendemos, só se torna importante e real para nós quando traduzimos em ação. Eu posso passar a minha vida inteira em falando, em perdoar, mas isso só vai fazer diferença na minha vida quando eu perdoar aqueles que me ofendem. Eu posso passar o ano inteiro, ou a minha vida inteira, falando em amor, mas de fato o amor só vai se concretizar quando ele se tornar e for traduzido em ação. Não adianta, irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo onde as informações estão correndo como um carro de Fórmula 1. Ou seja, nós temos muitas informações e nós queremos ter informações porque parece que quem tem informação, ou a última notícia, ou a última informação, ele tem controle sobre as coisas. E nós somos informados. Essas informações, se não geram mudança, ou se não geram mudança de pensamento, de atitude, nada adianta. E principalmente em relação às coisas da palavra de Deus. Aquilo que ouvimos deve gerar em nós transformação e não acúmulo de informação. Preste bem atenção nisso. O ouvir a palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus, não é para obter apenas um conhecimento e me mostrar mais conhecedor da palavra de Deus ou da teologia. O propósito da teologia não é nos fazer mais conhecedores da palavra de Deus apenas. O conhecimento, o ouvir a palavra de Deus, tem um propósito de nos transformar as nossas vidas. Porque senão vai ser acúmulo de informação. E nós não somos o Google para ter muitas informações e de tudo. Não, aquilo que eu absorvo da palavra, aquilo que eu ouço da palavra, aquilo que eu medito da palavra de Deus, deve gerar em mim ação, deve gerar em mim prática, porque é isso que é transformação na minha vida. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Palavra de Deus em prática é transformação. Por isso, a segunda orientação que o Senhor Jesus Cristo diz para que uma família se mantenha firme diante da adversidade é que essa família tem que colocar em prática aquilo que aprende, aquilo que ouve. O conhecimento deve transformar-se em ação. A teoria deve passar à prática. A teologia deve chegar a ser vida. E é por isso que nós, como família, iremos nos manter firmes. Preste bem atenção. A diferença entre aquele que construiu a casa sobre a rocha e sobre a areia não foi porque não passaram um passou por adversidade e o outro não passou. Mas foi porque um praticou, ouviu e praticou a palavra, o outro não.
É isso que nos torna firmes como família em meio às adversidades da vida. E quando nós olhamos para esse texto e percebemos isso, nós percebemos que há milhares de pessoas, ou nós mesmos, muitas vezes, estamos todos os domingos ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus na igreja, ou seja lendo, seja ouvindo pela internet. Nós conhecemos perfeitamente o bem que Jesus ensinou e, entretanto, não fazemos o mais insignificante intento de pôr tudo isso em prática. Se de fato nós queremos viver firmados como família, nós precisamos ouvir e praticar o que Jesus nos ensinou. E a pergunta é, o que Jesus nos ensinou? E aqui nós temos toda a Bíblia para nos falar. Mas se a gente fosse pensar, e o meu tempo já está terminando, mas se a gente fosse pensar, Jesus falou sobre o Sermão do Monte. E o que ele fala, desde o capítulo 5 até o capítulo 7? Se você depois observar, você vai observar que Jesus fala sobre muitas coisas. Ele vai ensinar muitas verdades. E eu queria aqui, de uma forma bem só pontuar, para que os irmãos entendam o que é uma família firmada na rocha. O que ela deve ouvir, o que ela deve ponderar, o que ela deve colocar em prática. Primeiro, no capítulo 5, Jesus começa dizendo qual o caminho da felicidade, com as bem-aventuranças. Devemos perceber isso e colocar em prática. Qual é o caminho da bem-aventurança? Bem-aventurado são aqueles mais do que felizes. O que faz a gente se tornar mais do que feliz ou trilhar o caminho da felicidade? Não é aquilo que está na cultura ou aquilo que está proposto pelo mundo, pelos princípios, mas pelo contrário. O mundo diz que é bem-aventurado aquele que tem. Jesus vai dizer, bem-aventurados são aqueles que não se apegam ao que têm. Observe que o que Jesus ensinou é na contramão do mundo. E aqui ele diz, olha, o que eu falei foi isso. O caminho da felicidade está nas bem-aventuranças. Ele diz, ainda no capítulo 5, que somos quem somos nesse mundo. Ele vai dizer que nós somos sal e luz nesse mundo. Viemos para salgar e para brilhar como luz. E os homens, ouvindo isso, através das nossas boas obras, glorificarão a Deus, ao nosso Pai, ao vosso Pai que está nos céus. E ele vai continuando no capítulo 5. Ele vai nos dizer o que nós devemos pensar. Ele vai dizer que nós não devemos julgar as pessoas. Nós não devemos fazer julgamentos nem vingança contra as pessoas. Nós devemos amar o próximo. No capítulo 6, ele vai dizer que a nossa prática de justiça, a nossa prática de oração, a nossa prática de jejuar, a nossa prática de dar esmolas ou dar àquelas pessoas que precisam, deve ser feito isso sem marketing nenhum. Jesus está dizendo como nós devemos fazer na nossa caminhada, porque ele diz que quem faz isso são os fariseus que querem aparecer diante dos outros, mas vocês não devem fazer dessa forma, não precisam marketing para vocês naquilo que vocês fazem. Por isso, quando vocês praticarem a justiça, que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo. Quando vocês orarem, que não estejam querendo aparecer nas orações, mas que entrem no quarto e orem ao Senhor verdadeiramente. Que vocês, ao jejuarem, não demonstrem isso com os seus rostos pálidos, porque jejuam, mas façam isso com alegria, onde não se torna perceptível isso. Quando vocês derem a esmola, que vocês fizerem o bem ao outro, não contem, não toquem trombeta, porque vocês estão fazendo isso. Jesus ensina de que nós devemos caminhar desse jeito. É isso que é ouvir e praticar a palavra do Senhor. E ele diz ainda no capítulo 6, onde devemos encontrar e ajuntar os tesouros para a nossa vida. Ele vai dizer que aonde está o nosso tesouro, está também o nosso coração.
aonde estamos acumulando, aonde estamos buscando os valores para as nossas vidas. Ele disse que o nosso valor está nas coisas eternas. O nosso valor, os valores para a nossa vida, eles são celestiais, que é para ter trazido e ser vivido aqui nesse mundo. Jesus ensina nesse sermão onde devemos ajuntar os nossos tesouros. Não devemos juntar os nossos tesouros aqui, porque eles são corrompidos, a prata é corrompida e o ouro é corrompido pela ferrugem. Mas juntem tesouros nos céus, onde temos gastado tempo com a família, onde temos gastado tempo como família. Temos buscado intensamente a juntar os tesouros nos céus. O que Jesus está dizendo sobre as riquezas não é que nós não amamos, ou melhor, que nós não tenhamos condição de ter, mas ele está dizendo que nós não devemos amar as coisas, mas devemos amar as pessoas e a Ele em primeiro lugar. Ele vai nos ensinar a quem nós devemos servir, se a Deus ou às riquezas, ao que possuímos, a quem temos servido como família. Ele diz que as preocupações quanto ao futuro da nossa vida só nos trazem ansiedades. Não andeis ansiosos quanto ao vosso futuro, quanto àquilo que vem para frente. Viva o dia de hoje. O hoje é suficiente para você agradecer a Deus e poder fazer tudo aquilo que vem à sua mão, que Deus lhe concede. No capítulo 7, ele diz para a gente não julgar os nossos irmãos. Ele diz como a gente deve apresentar a Deus as nossas dificuldades. Pedi e dá-se-vos-á. E ainda no capítulo 7 ele disse: cuidado com os falsos profetas, porque eles querem enganar e desviar vocês do propósito correto. Isso faz uma família se tornar firme diante da adversidade. É quando ouve, pondera, busca nessas palavras e em todas as Sagradas Escrituras e coloca em prática em suas vidas. E sabe qual é o resumo de ouvir e praticar a palavra de Deus? Nós podemos resumir e dar o seguinte significado. Significa obediência. Obediência é ouvir e viver a palavra de Deus. É assimilar e viver a palavra de Deus. Portanto, irmãos, precisamos como família, e uma família edificada sobre a rocha, uma família firme em meio à adversidade, é uma família que ouve e pratica, que obedece aos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, eu quero concluir a nossa meditação de hoje, dizendo para os irmãos, muitas vezes nós queremos buscar ou encontrar coisas mais difíceis, ou às vezes parece ser muito difícil, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, o ouvir e praticar a palavra de Deus, nós temos aquele que está conosco e aquele que nos ajuda. Há uma oração que eu sempre uso no final do culto, que diz assim: ide na paz de Cristo, sede fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre os homens, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Quando nós, como família, queremos ouvir e praticar aquilo que estamos ouvindo em obediência à palavra de Deus, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, como uma família pode ficar firme diante das adversidades? Ouvindo, praticando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus.
E a minha pergunta é, será que estamos fazendo isso como família? Será que as nossas famílias estão trilhando esse caminho? Por isso, devemos avaliar a nossa caminhada diante de todas as circunstâncias da nossa vida. Devemos avaliar como família do Senhor e nos perguntarmos por que, às vezes, somos absorvidos pelas adversidades da vida. Será que é porque não temos dado ouvido nem praticado a palavra de Deus? Jesus cita esse exemplo e diz que é justamente por isso que a casa caiu em meio à adversidade que enfrentou. Que como família permaneçamos firmes na rocha. A rocha, Jesus aponta para isso, mas sabemos que na palavra de Deus a rocha é o próprio Cristo. É quando construímos, e é justamente isso. O nosso alicerce está no Cristo, em Cristo e naquilo que ouvimos dele e praticamos o que ele ensinou. E aqui quando nós falamos ouvimos dele, praticar o que ele ensinou, não é só nos evangelhos, mas em toda a palavra de Deus. Porque é aquilo que Deus ensina na sua palavra. Portanto, irmãos, a nossa oração é para que continuemos firmes naquilo que o Senhor ensinou. Que Ele nos ajude que Ele nos ajude. Esta é a classe de obediência de que Jesus exige. Jesus espera de todas as famílias e todos os discípulos dele em suas famílias que sejam obedientes, que ouçam a sua palavra e que pratiquem a sua palavra. Porque é o único fundamento que faz com que a nossa vida se torne firme, alicerçada na rocha. A promessa do Senhor é que toda casa, pessoas e famílias, cimentada na palavra, no ouvir e praticar a palavra, na obediência, ela vai estar segura. Por fortes que sejam as tormentas que a açoitem, as tormentas que venham, por mais forte que seja, não vai derrubar esse discípulo, não vai derrubar essa casa, não vai derrubar esse lar, porque ela está alicerçada em Cristo, em ouvir a sua palavra, em praticar a sua palavra e obedecer a sua palavra. Que Deus nos abençoe e que possamos seguir como famílias firmes para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra e graças te damos porque podemos ouvir aquilo que a tua palavra nos ensina. Queremos te pedir, Pai, no nome de Jesus, que mesmo diante das adversidades da vida, continuemos firmes, alicerçados na rocha. Ó Deus, ajuda-nos a meditar na tua palavra, a ponderar a tua palavra e a praticar a tua palavra. Ajuda-nos a sermos obedientes como pessoas e como famílias. E só assim estaremos firmes em meio às dificuldades. Oramos assim te pedindo a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente encerrar, eu queria louvar com os irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino do nosso inário. O hino do nosso inário. Deixa eu encontrar aqui rapidinho o nome, o número. O hino de número 177 do nosso inário. Vamos louvar ao Senhor com esse hino e logo depois nós estaremos encerrando a nossa devocional de hoje. Eu acho que está no tempo de vocês, não é? Então vamos louvar ao Senhor com o hino 177, firme nas promessas.
do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador, firme pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em meu ligado sempre a sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Irmãos, continuemos firmes, firmes como família do Senhor em meio às adversidades da vida. Nós queremos agradecer aos irmãos, ao pastor João, a todos os irmãos que estão conosco e, na verdade, eu com os irmãos, né, porque eu estou na página da igreja dos irmãos, que os irmãos fazem parte. Eu quero agradecer pelo convite e a oportunidade de poder compartilhar com vocês e estar nessa devocional, compartilhando e louvando ao Senhor e meditando, refletindo à luz da palavra do Senhor. Nós queremos agradecer, e aí eu quero, como pastor da Igreja Presbiteriana de Pontezinha, mandar um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Pontezinha, agradecer mais uma vez ao pastor João pelo convite, a César, a Humberto, presbítero César, presbítero Humberto, por também estar junto conosco nessa live de hoje, e assim também nos ajudou para que a gente pudesse ter essa live, nos ajudaram para que a gente pudesse ter essa live hoje, tá certo? Desde já, nós queremos desejar um bom final de semana para todos, estamos juntos na caminhada, o que precisar, presbítero, pastor, presbíteros, estamos à disposição, tá bom? Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma boa noite, fiquem na paz, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Ide na paz de Cristo, sede fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre os homens, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Fiquem na paz.